Olá pessoal, beleza? Professor Luciano mais uma vez com vocês, primeira série ensino médio, biologia. E aí, gente, nós vamos trabalhar hoje o último dos tecidos, né, que é o tecido nervoso, tá? A gente viu, né, os tecidos lá, epitelial, os conjuntivos, tá, o muscular, e agora a gente chega no nervoso, né? E eu trago para vocês uma curiosidade, né, uma pesquisa nova que fizeram ali, que detectaram, né, a SARS-CoV-2, ou seja, o COVID, né, tem potencial neuroinvasivo, ou seja, capacidade de invadir as células do sistema nervoso. Então, uma descoberta, uma constatação que foi feita bem recentemente, né? Fizeram esse estudo com 214 pacientes com a Covid-19 e encontrou em 88% deles sintomas severos que tiveram manifestações neurológicas de diversos tipos, tá? Diversos tipos. Então, com esse estudo, entende-se, né, que existe uma grande chance de, após o paciente ter Covid, além de outras sequelas, né, que ele possa desenvolver, também alterações neurológicas podem acontecer como consequência da Covid-19, ok? O que vamos estudar hoje? O que é o tecido nervoso, tá? Células que vão constituir esse tecido nervoso, a classificação dos neurônios, que são as células que eu falei ali, e considerações gerais sobre esse tipo de tecido, só que falando a nível de sistema, que na verdade não é bem um assunto de primeira série, já é um assunto para o ano que vem, que você vai estudar o sistema em si, mas a gente vai dar uma pequena pincelada sobre o assunto já, tá? Tecido nervoso é um tecido que faz comunicação, que recebe, interpreta e responde a estímulos, né? Esses estímulos vindos do ambiente, vindo de dentro do próprio corpo, alguma alteração, alguma coisa, as sensações que você vai captar do meio externo, todos eles têm a função ali, tem vamos supor assim, é o sistema, o tecido nervoso que vai fazer essa ponte aí entre eles, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma representação, um gifzinho ali mostrando, né, o impulso nervoso ali só representativamente, e aqui um grupo, né, que seriam células relacionadas a esse tecido ali. Beleza. As células do tecido nervoso são altamente especializadas no processo de informações, tá? Os neurônios, principalmente o principal tipo ali, transmitem os impulsos nervosos, e aí também tem as chamadas células da glia ou gliócitos, que atuam em conjunto com os neurônios, mas o principal ali mesmo que faz todo esse trabalho são os neurônios mesmo, né? Aqui um esqueminha básico do neurônio, né? A estruturinha dele, e ali aquele rainho ali aparecendo seria o impulso nervoso, né? Que ele tem ali características elétricas, né? De impulso. Beleza. O neurônio, constituição do neurônio. Então o neurônio está aqui o esqueminha dele, ele vai ter o corpo celular, que seria essa partezinha aqui central, a célula em si, a parte que a gente conhece como célula. Ele vai ter os dendritos, né, que são extensões muito ramificadas, responsáveis por receber os sinais químicos de outro neurônio, né, enfim, ou de algum outro órgão, tá? Então, os dendritos. E você tem esse prolongamento chamado axônio, que é uma extensão responsável por transmitir esse impulso para outras células, beleza? E aí essas outras células podem ser nervosas ou podem ser células de outro tipo de tecido ali, beleza? Em alguns neurônios observa-se a chamada bainha de mielina no axônio, que seria nessa parte do prolongamento, né? As porções do axônio nas quais há falhas dessa bainha de mielina a gente vai chamar de nódulos de Ranvier, que seriam esses espacinhos ali. Então, beleza, gente, nós vamos ter aqui, então, o corpo celular, os dendritos, o axônio e esse revestimento, que é uma espécie, uma estrutura lipídica, né, que vai fazer esse trabalho de isolamento e tudo mais ali, de proteção. Os espacinhos entre eles a gente vai chamar de nódulos de Ranvier. Função dessa bainha é proteger o axônio e acelerar a velocidade do impulso nervoso, que em vez de ele passar assim num caminho único, ele vai passando por saltos, né? Saltando, né, pelos espaços ali dos nódulos. Vamos ao primeiro quiz. As células nervosas apresentam especializações que as diferenciam das demais do organismo. Dessa forma, a alternativa que apresenta as principais células que compõem o tecido nervoso é: letra A, mastócito e macrófago. Letra B, linfócito e plasmócito. Letra C, mitose e meiose. Ou letra D, neurônios e gliócitos. Isso aí não tem segredo, gente. Rapidinho a gente já volta para ver se vocês acertaram.
Pessoal, essa não tem como errar, né? Então, neurônios e gliócitos, né? Não tem nem erro ali naquilo que a gente falou agora há pouco ali. Beleza. Classificação dos neurônios. Então, os neurônios, eles são as células principais do tecido nervoso e tal, mas eles têm tipos diferentes de neurônios. Então, eles se classificam como bipolares, quando tem aqui o esqueminha do bipolar, quando você tem um dendrito e um axônio. São bipolares, tá? E o prolongamento, o tamanho desse, né, do dendrito, do axônio vai mudar um pouquinho. Tem os pseudo-unipolares, que seriam um prolongamento único próximo ao corpo celular, que se divide em dois. Então, tem o corpo celular, aí esse prolongamento aqui se divide e vai lá né, ter ali outra parte ali com os dendritos e ali a terminação desse axônio. E os multipolares têm mais de 2 prolongamentos, tá, gente? Então, são as diferenças básicas ali entre os neurônios. Eles podem ser classificados também de acordo com a sua função. Beleza, nós vamos ter ali os sensoriais ou aferentes, aqueles que eles vão receber o estímulo e enviam ao sistema nervoso central. Então, eles recebem o estímulo e vão enviar para o sistema nervoso central, que depois vai fazer a interpretação disso aí. Temos os interneurônios, ou também chamados de neurônios associativos, que eles vão estabelecer conexões entre um neurônio e outro. E os eferentes são aqueles que conduzem os impulsos do sistema nervoso central para outras partes do organismo. Então, assim, os aferentes recebem, os associativos, né, fazem a conexão e os eferentes dão a resposta efetiva, né? Então, basicamente, essa aqui é a classificação de acordo com a função. O sentido do impulso nervoso, né? Então, assim, o impulso nervoso ele tem um sentido único sempre, né? Sempre o impulso vai ser coletado pelos dendritos, vai passar pelo corpo celular e vem aqui pelo axônio, indo para depois, né, conectando depois com outro neurônio, com o órgão, mas o sentido é sempre esse, dendrito, corpo celular, axônio, tá? Existe um termo que a gente usa muito quando está falando de sistema nervoso, que é a sinapse, né? E o que seria a sinapse? Sinapse é uma região que é localizado entre os neurônios onde agem os neurotransmissores, né? Transmitindo o impulso nervoso de um neurônio ao outro, ou de um neurônio para uma célula muscular ou glandular e etc. Então, assim, seria esse espaço aqui que a gente vai chamar de sinapse, tá, gente? Espaço, vamos dizer, entre dois neurônios, vamos colocar aqui, onde são jogados os neurotransmissores. Beleza. E aí a conexão dele, né, com uma outra célula, que pode ser também um neurônio, ou fala ali, célula muscular ou glandular, né? Então ele vai estar fazendo ali a sinapse também com essa outra região. Vamos ao exercício então, gente? Os neurônios são células nervosas especializadas na condução de impulsos nervosos. Em relação à função desempenhada por essas células, elas podem ser classificadas em, letra A, neurônio sensitivo, visual e motor. Letra B, neurônio motor, sensitivo e central. Letra D, neurônio associativo, motor e muscular. Letra D, neurônio sensitivo, central e periférico. Ou letra E, neurônio motor, associativo e sensitivo. Nós vimos agora há pouquinho isso aqui, tá? Então dou mais um tempinho para vocês e a gente já volta.
Galera, sem segredo também, né? Neurônio motor, associativo e sensitivo, tá? Vamos lá. Eu falei para vocês que a parte do sistema nervoso é um assunto que vocês vão ver com mais profundidade na segunda série, tá? Na primeira série a gente vai ver o tecido, mas vamos dar uma adiantada, uma antecipadinha no assunto, mas você já chegar preparado na segunda série lá. Então o sistema nervoso ele pode ser dividido em duas grandes partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Aqui eu coloquei para vocês o esqueminha do sistema nervoso central em vermelho, tá? Não é só aqui na região do crânio, é aqui também na coluna, né? E aqui também o sistema nervoso periférico, onde estão os nervos. Então o sistema nervoso central é formado por um conjunto de órgãos chamado encéfalo, onde está o cérebro, o cerebelo e etc., que vocês vão ver mais para frente, e a medula espinhal. Muitas vezes você vai ver em exercícios e em textos como medula espinal, é a mesma coisa, tá, gente? E nós temos o sistema nervoso periférico com os nervos, mas os nervos também têm dois grandes tipos, os nervos cranianos e os nervos espinhais, ok? Vamos ao exercício 2. O sistema nervoso possui três componentes básicos, encéfalo, medula e nervos. Esses últimos fazem a ligação das outras estruturas com diferentes partes do corpo. Se desfiarmos um desses nervos, veremos que são constituídos de estruturas cilíndricas muito finas denominadas de axônios, prolongamento dos neurônios. Outros dois componentes estruturais dos neurônios são: letra A, o corpo celular e os dendritos. Letra B, o corpo celular e as sinapses. Letra C, os dendritos e as sinapses. Letra D, os dendritos e as células da glia. E letra E, as sinapses e as células da glia. Tá, gente? Então, mais um tempinho para vocês tentarem resolver essa, a gente já volta a ver se vocês acertaram.
Então, pessoal, como diz ali, além dos axônios, o corpo celular e os dendritos são as outras partes que compõem ali o neurônio. Beleza. O sistema nervoso central, a medula espinal ou espinhal e o encéfalo são protegidos por ossos e membranas, né? E essas membranas são chamadas de meninges, elas fazem um revestimento, né? As meninges são a dura mater, que é mais externa e fibrosa, a aracnoide, que tem um líquido, né, chamado cefalorraquidiano, e a pia mater, que é mais interna e altamente vascularizada, tá? O sistema nervoso periférico ele vai ser formado por nervos, que podem ser os nervos espinhais e os cranianos. Os espinhais são aqueles que se projetam da medula, tá? Da medula espinhal, enquanto os cranianos inervam-se do encéfalo. Ao todo, só por curiosidade, nesse momento, nós temos 31 pares de nervos espinhais e 12 pares de nervos cranianos. Depois isso, lembrando, vai ser aprofundado ano que vem para vocês. O sistema nervoso autônomo, gente, ele faz parte ali do sistema nervoso periférico e ele é considerado por uma divisão simpática e uma divisão parasimpática. A divisão simpática é aquela que está ligada à contração das pupilas, estímulos da salivação, contração de brônquios, atividade estomacal intestinal, estímulo da vesícula biliar, inibição da produção da adrenalina, esvaziamento da bexiga, relaxamento do reto. Essa aí é a parte parasimpática. A maioria delas são ações de relaxamento. E a divisão simpática, ela já é assim numa situação assim que você já tem uma necessidade, assim, um susto, um medo, alguma coisa que você está exposto, né? Ela já causa ali dilatação das pupilas, inibe a salivação, fica com a garganta mais seca, relaxa os brônquios, inibe a atividade estomacal e intestinal, estimula a liberação de glicose pelo fígado, estimula a liberação de adrenalina, o esvaziamento da bexiga e promove também a ejaculação. Então, assim, de um modo resumido, né, as funções desse sistema nervoso autônomo. Ele faz parte, como eu falei, do sistema nervoso periférico e regula algumas funções involuntárias do nosso corpo, ok? Vamos a um quiz. Com relação às células nervosas, é correto afirmar que, letra A, nos vertebrados, além dos neurônios, o sistema nervoso é constituído por células da glia, cuja função é dar sustentação aos neurônios. Letra B. Os dendritos são prolongamentos dos neurônios, cuja função é transmitir para outras células os impulsos nervosos produzidos pelo corpo celular. Letra C. Os axônios são genericamente chamados de fibras celulares, cuja função é conectar os corpos celulares. E letra D. O impulso nervoso ou sinapse nervosa é transmitido de um neurônio para outro com auxílio de mediadores químicos. Então, dou mais um tempinho para vocês e a gente já volta para ver se vocês acertaram ou não.
Vamos lá então, gente. Então, com relação às células nervosas, é correto afirmar que nos vertebrados, além dos neurônios, o sistema nervoso é constituído por células da glia, né, os gliócitos, cuja função é dar sustentação aos neurônios. Então, a letra A é verdadeira. O que vimos nessa aula, gente? O tecido nervoso é responsável por receber, interpretar e responder ao estímulo nervoso. Os neurônios e as células da glia são células relacionadas a esse tecido. Muito bem. O sistema nervoso pode ser classificado como sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Lembrando que isso aqui vai ver com mais aprofundamento na segunda série. E também temos uma parte do sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso autônomo, né? E regula algumas atividades involuntárias do nosso corpo, como eu passei para vocês naquela listagem, né? Que tem o sistema nervoso periférico simpático e o parasimpático. É sistema nervoso autônomo, não é? Perdão, simpático e parasimpático. Beleza? Pessoal, muitas dúvidas podem acontecer, podem ocorrer, você pode ficar não ter entendido alguma coisa, mas você tem a oportunidade de voltar nessa aula, quantas vezes você quiser, pausar, anotar. É importante que você faça anotações, consulte o teu professor lá no Google Classroom, né? Ele está disposto a te ajudar em qualquer dúvida que você tiver, realize os exercícios, né? Caso você não tenha acesso, você pode ir até a escola, buscar material, né, que o professor vai recolher isso, vai corrigir e postar a nota depois para você no RCO e, né, você tem uma infinidade de recursos que não vão te prejudicar mesmo nesse momento aí de pandemia. Tá bom, gente? Agradeço a vocês a atenção e até uma próxima.